Eu quero convidar todos vocês que curvem a fronte para a gente fazer uma pequena oração e aí a gente vai começar, tá bom? Eu espero que todos estejam me ouvindo bem e se não estiverem, aí vocês reclamam que eu não sei se a gente pode resolver os problemas técnicos, mas a gente pode orar para que Deus realmente nos ilumine aí agora e nos abençoe no estudo da sua palavra. Podemos orar então? Pode. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de abrir a Tua palavra. Nós te convidamos a que Tu estejas conosco neste instante e que Tu abras o nosso coração e a nossa mente para o entendimento que Tu desejas que nós alcancemos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu estou aqui com a Bíblia na mão esquerda, a lição na mão direita. Eu gosto dessas lições que tem por base livros da Bíblia, porque a gente quase que pode falar da lição diretamente olhando na Bíblia. Então, eu quero convidá-los a que mantenham a Bíblia aberta comigo no livro de Daniel, no capítulo 6. Esta é a lição número 7, um número bastante apreciado por nós adventistas, não é? É a lição número 7 desse trimestre, e nós, na lição 7, vamos estudar o capítulo 6. Então, é um capítulo bastante conhecido, é um capítulo que fala sobre Daniel na cova dos leões. A gente escuta essa história desde que a gente era criança, não é? Então, a gente não tem, assim, grandes dificuldades para poder compreender o cerne da história. A gente sabe que o capítulo 6 de Daniel, ele não foi escrito na ordem cronológica em que os eventos aconteceram. A lição explica muito bem isso. A lição, por exemplo, diz que o capítulo 7 e o capítulo 8, os dois aconteceram antes do capítulo 6. Então, quando Daniel é lançado na cova dos leões, ele já tinha certa experiência espiritual com Deus. E eu digo isso porque, para evitar que alguém saia hoje da igreja, vá para o zoológico e entre na cova dos leões. Tá bom? Ou seja, a gente precisa ter certa experiência espiritual com Deus para a gente poder ter esse tipo de atitude que Daniel teve. Então, Daniel já tinha tido aquelas visões tão importantes, que são visões que nós, adventistas, apreciamos muito e que, de certa forma, conduzem à compreensão que nós temos da escatologia bíblica. Então, Daniel estava bem preparado para isso que aconteceria. Outra coisa importante que a gente deve lembrar da lição será que Daniel entrou na cova dos leões porque ele queria entrar na cova dos leões? Eu acho difícil, né? Ele entrou na cova dos leões porque ele foi forçado a entrar. Aliás, ele não entrou na cova dos leões, ele foi lançado, ele foi jogado na cova dos leões. Então, se alguém entra na cova dos leões de livre e espontânea vontade, não está seguindo o exemplo de Daniel. Porque o exemplo de Daniel é a gente ser fiel a Deus nas situações mais diversas, nas situações mais diversas e adversas. E Daniel fez isso, ele foi fiel a Deus. E como consequência dessa fidelidade, ele foi lançado na cova dos leões. Pastor, e a lição, sim. Uma coisa é a gente passar por uma prova de maneira circunstancial, né? Outra coisa é a gente tentar a Deus e falar, não, deixa eu ir ali dentro da cova dos leões, porque Deus vai me proteger, né? Exatamente. Eu conheço relatos de pessoas adventistas que entraram na cova dos leões, mas a verdade é que em circunstâncias um tanto diferentes, né? Mesmo de provação, de testemunho, não é o que a gente deve fazer no nosso dia a dia. Se vocês ouvirem o ruído de um cachorro, é que eu tenho um cachorro em casa e eu estou em casa. Então, eu espero que ele não incomode muito. Ele geralmente não incomoda, mas quando ele vê que eu estou muito atento para alguma coisa, às vezes ele vem aqui tentar conseguir alcançar a minha atenção. Mas eu espero que isso não aconteça hoje e que as coisas corram muito bem. Mas, como eu falava antes, então, foi numa circunstância de provação, numa circunstância de testemunho, que Daniel foi lançado na cova dos leões. E notem que a própria lição enfatiza que essa é uma punição muito incomum. A gente não tem notícia de
assim, por exemplo, a gente sabe que os romanos costumavam punir as pessoas crucificando, né? Ou seja, esse era um método comum de execução. Então, a gente sabe que, por exemplo, os israelitas, eles executavam as pessoas por apedrejamento. A gente vê diversos relatos na palavra de Deus, especialmente o da mulher adúltera, em que uma pessoa foi ameaçada ou passou pela circunstância de ser apedrejada. Agora, para a gente poder lançar alguém na cova dos leões, precisa que haja leões, né? E precisa que haja um lugar onde esses leões estejam. Então, essa é uma punição exótica, é uma coisa diferente, uma coisa que não acontece todo o momento e faz desse relato de Daniel ser um relato bastante circunstancial. Mais tarde, durante o Império Romano, quando os gladiadores vão estar em voga, não é? A gente sabe também que se tornou uma prática dos romanos de lançar os cristãos às feras. Mas isso não era a prática comum nesse período que nós estamos falando aqui de quase que 600 anos antes de Cristo. Então, não era uma prática comum nesta época. Mas Daniel acabou sendo lançado na cova dos leões. E isso mostra a intervenção de Deus, que Deus vai interferir, e este assunto é um assunto muito sério para Deus, é um assunto muito caro ao coração de Deus, que é a questão da oração. Daniel estava sendo punido pelos medo-persas porque ele orava a Deus. E por causa de uma conspiração contra ele, havia sido decretada uma proibição. Ele não podia orar a Deus. A única oração a ser feita deveria ser feita ao rei Dario. E é claro, Daniel tinha um costume. Ele orava em casa 3 vezes por dia. Ele orava com a janela aberta e possivelmente orava em voz alta, porque os seus inimigos descobriram que ele estava orando e não estava orando a Dario, ele estava orando a Deus. E isso motivou, então, que os seus inimigos fossem até o rei, porque Daniel tinha uma posição socialmente bastante elevada ali no reino, tanto no reino de Babilônia, quanto agora no reino da Medo-Pérsia. Então, ele era uma espécie de ministro, de conselheiro, e por isso, então, havia muita inveja. A lição enfatiza muito essa questão da inveja. Eu não vou ter tempo para enfatizar muito esse aspecto da inveja, mas Daniel, então, ele é perseguido por causa da sua crença e ele é lançado. E há algumas coisas interessantes nesse decreto que o rei faz para que as pessoas sejam lançadas na cova dos leões, caso desrespeitassem a lei de que só poderiam dirigir orações ao rei Dario. Então, há algumas coisas singulares nesse decreto. É um decreto que tem validade por 30 dias, como está escrito no verso 7. A punição, uma punição exótica, ser lançado na cova dos leões, como está escrito também no verso 7. E esse decreto, diferentemente dos decretos que a gente costuma conhecer, um decreto dos medo-persas não podia ser revogado. Então, uma vez decretada a punição, ela tinha que ser executada. Então, esse era o aspecto mais importante. Agora, no verso 4, nós temos a declaração de que Daniel era uma pessoa fiel a Deus. E por isso Deus vai encontrá-lo na cova dos leões. Deus vai ao encontro de Daniel na cova dos leões, como ele foi ao encontro de Sadraque, Mesaque e Abednego, ali na fornalha ardente. Deus, ele vem ao nosso encontro toda vez que a gente está encrencado. Parece que Deus tem essa mania de aparecer no meio das nossas encrencas. Então, a gente pode mencionar o fato de que Deus encontrou Gideão num buraco, Deus encontrou Jeremias numa cisterna, Deus encontrou a José numa prisão, encontrou os amigos de Daniel na fornalha ardente e encontrou Daniel na cova dos leões. E se você está hoje preocupado porque você está em alguma encrenca, você está passando por alguma dificuldade, saiba que essa é a mania de Deus. Vir ao nosso encontro quando nós estamos em dificuldades. E ele vem ao nosso encontro nos lugares mais incomuns, nos lugares menos prováveis, mas Deus aparece ali, age e intervém. Eu estou vendo que tem alguém com o microfone querendo participar. Professor,
O senhor iniciou a lição falando a respeito de não se colocar na cova dos leões. Mas Daniel, nesse momento, quando ele ora de janela aberta, ele parece também se colocar, né, no perigo, na zona de perigo. Ele poderia muito bem orar dentro da casa dele, com as janelas fechadas, e as pessoas não saberiam que ele estaria orando a Deus. Como é que fica essa situação de se colocar nas covas dos leões ou também de orar com a janela aberta? Eu acho que a resposta para isso está na declaração do verso 10. Está dizendo, janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, de joelhos, orando e dando graças. E quando a gente dá graças, a gente não consegue fazer isso em voz baixa, não é? Só que o verso termina dizendo como costumava fazer. O testemunho de Daniel é que ele não altera os seus hábitos, mesmo diante de uma punição possivelmente cruel. Porque se ele não tivesse o hábito de fazer isso, a gente podia imaginar que ele estava provocando os seus inimigos, ele estava, de alguma forma, se colocando na linha de perigo. Mas a Bíblia fala que esse era o hábito dele. Ele achou que se ele abrisse mão de algumas dessas coisas, ele podia estar negando a fé que ele tinha em Deus. Então, é porque o hábito dele era fazer desse jeito. Ele não fez desse jeito só porque o decreto foi promulgado. Ele fez desse jeito porque ele fazia isso sempre. Ou seja, 3 vezes por dia, ele abria as janelas, ia ali para o seu aposento, se ajoelhava e orava e dava graças, possivelmente cantando, possivelmente fazendo alguma coisa dessa natureza. Então, ele achou que se abrisse mão desses aspectos, ele estaria traindo o seu Deus. Ele estaria, de alguma forma, mostrando que alguma coisa podia separá-lo de Deus. Então, eu acho que, a meu ver, a resposta para esse seu questionamento é o hábito de Daniel. Ou seja, ele não altera o seu hábito. Ele continua fazendo as coisas exatamente do jeito que ele sempre fez. Porque ele era um homem de oração, ele era um homem que tinha uma comunhão muito íntima com Deus, e ele achou que abrir mão desse seu hábito podia, de alguma forma, atrapalhar. Por exemplo, nós temos o hábito de acordar de manhã e orar. Não é isso? Então, todos nós praticamos isso. Isso é um costume da Igreja Adventista. Mas se, por acaso, você tiver uma entrevista muito cedo num dia, você vai deixar de orar porque você tem uma entrevista muito cedo no dia? Ou você vai acordar antes disso para poder orar e manter o seu hábito? Então, eu acho que Daniel faz isso porque ele queria manter o hábito, ele queria manter essa conexão, ele não queria passar para Deus a impressão de que alguma coisa pudesse separá-lo dessa dedicação que ele tinha ao contato com Deus. Pastor, isso é realmente uma lição para a gente, né? Assim, o senhor falou do hábito de orar quando a gente acorda, mas às vezes, numa situação do dia a dia, numa situação do trabalho, né? Vou dar um exemplo bem simples também. A gente tem o hábito de orar quando come, no restaurante, né? Aí, num dia qualquer, o nosso chefe vai almoçar com a gente. Aí a gente fica meio sem graça, assim, né? Não ora. Ou vai mais além, né? A gente tem uma reunião de trabalho frequente, que acontece, sei lá, toda quarta-feira de manhã. Mas, por algum motivo, o nosso chefe virou para a gente, nessa semana eu não vou poder, nessa quarta vai ter que ser sexta-feira, 6 da tarde. Né? Qual é a nossa postura? Afinal de contas, é um dia só, outra semana vai ser quarta, então eu posso ficar, eu posso ceder, eu posso abrir mão, né, do meu hábito com Deus. Né? Isso é algo para a gente pensar mesmo. É o exemplo que Daniel está nos dando. Mais alguma participação? Estou vendo ali o meu amigo Gabriel querendo falar. Posso falar? Pode falar. Então, complementando isso aí, a gente pode ver, se você lembrar num paralelo com a tentação de Jesus, você vê que teve um momento que o diabo falou para Jesus, se atire daqui lá para baixo. Qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor Deus. Então, quer dizer que ali Jesus ia colocar Deus à prova por uma coisa desnecessária.
Exatamente. Bem lembrado desta passagem. Só mais uma Sim, coisa, pode falar. só complementando e explorando um pouco essa situação. A lição cita a passagem de Mateus 6,6. Então, acho interessante que diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quer dizer, a gente está discutindo aqui com relação aos hábitos de Daniel, a fidelidade dele a Deus, né? Enfim. Mas existe também uma passagem, como citei aqui na Bíblia, que orienta as pessoas a fazerem... eu queria que o senhor explorasse, especulasse um pouco essa questão. Quer dizer, seria, no meu entendimento, que determinadas situações, né, o cristão deveria não se expor, né, deveria se recolher em secreto, e em algumas situações, como foi o caso de Daniel, que o senhor enfatizou bem, a importância de não se esconder, né, e tornar público essa fé, essa relação que ele tinha com Deus. Seria isso? Olha, eu acho que a gente tem como lidar com essa questão em dois aspectos. O primeiro aspecto é que Jesus ainda não tinha dado essa instrução. Então, Daniel não tinha conhecimento disso. Daniel vive 600 anos antes de Cristo. Ele não tinha recebido essa orientação de Jesus. Então, ele estava servindo a Deus do jeito que ele achava que era o mais adequado. E o mais adequado para ele era abrir a janelona lá e se ajoelhar diante de Deus e dar o seu testemunho público. Agora, por outro lado, mesmo que Daniel tivesse recebido essa orientação de Jesus, que ele não tinha recebido, nós oramos publicamente na igreja. Nós nos levantamos na igreja, fazemos orações, nós oramos no batismo. O batismo é um testemunho público, talvez seja a cerimônia mais pública da igreja, e nós oramos ali. Eu acho que a fala de Jesus não proíbe que a gente ore com a janela aberta. O que ela sugere é que nós não devemos ser como os fariseus e os hipócritas. A gente não deve orar só para a gente poder conseguir a aprovação das pessoas ou conseguir, de alguma forma, algum tipo de vantagem pessoal. Por exemplo, é muito comum uma pessoa chegar na igreja e se ajoelhar logo no início do culto. Assim, antes, chegou na igreja, se ajoelhou, fez a oração silenciosa ali. A pessoa que faz isso, para que ela seja admirada pelos seus irmãos, não é, de que ela é uma pessoa espiritual e devota, ela está errando no propósito da oração. Mas a pessoa que faz isso porque sente que está na casa de Deus e que esse é o lugar adequado para fazer suas petições, fazer os seus pedidos, não é? Então essa pessoa está seguindo o espírito da oração. Então eu acho que mais importante do que o método de oração, se é em pé, ajoelhado, se é com a janela aberta, se é numa câmara secreta, eu acho que o mais importante é a intenção com a qual nós oramos. Se a nossa intenção é simplesmente aparecer diante das pessoas, nós estamos violando o espírito com que Deus nos orienta a orar. Mas se o nosso desejo é dar o nosso testemunho público, incentivar os mais jovens a orar, porque faz muita diferença na vida de um filho, de uma filha, quando sabe que os pais são pessoas de oração. Então, por exemplo, eu não recomendo que toda oração em casa seja feita em segredo, porque os filhos precisam saber que nós oramos. Isso é um elemento formador na vida deles. Então, eu acho que o principal aspecto aí na recomendação de Jesus é que nós não oremos apenas para que, com isso, nós tenhamos uma projeção pública diante da igreja. Aquela história, né, de ficar mostrando o joelho calejado de oração. No passado era muito comum, né? As pessoas chegavam e mostravam o joelho. Olha aqui o meu joelho, como é que está calejado de tanto orar. Porque isso fazia com que elas tivessem certo reconhecimento. Não há nenhum problema em ter o joelho calejado de orar. O problema é quando nós fazemos isso uma manifestação pública. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pastor, é o seguinte, o senhor já até respondeu em relação a Mateus 6,6. O senhor disse que realmente no tempo de Daniel não tinha ainda essa passagem. Mas quando Jesus referiu essa passagem,
era justamente pela exibição dos fariseus que gostavam em praça pública, se demonstrar, fazendo plenas orações, longas orações, para que o público visse que eles eram líderes em Israel. Realmente é isso que o senhor falou mesmo aí. Pois é. E outra, né, pastor? Além disso, tem a questão da intimidade com Deus, né? Quando Jesus fala isso, é para nós também termos intimidade com Deus. A intimidade maior com Deus é exatamente no momento de silêncio, no momento em que não tem nada para te atrapalhar a sua atenção, no cachorro, papagaio, criança, cônjuge, trabalho. Tem o momento da adoração pública, como Daniel tinha aquele costume ali de fazer, mas também tem o momento de você estar ali a sós com Deus, assim, em que nada te interrompe. E foi nesse sentido que Jesus quis dizer, né? Creio eu. Eu também acredito. Ou seja, há momentos para um tipo de oração e há momentos para outro tipo de oração. Agora, a intenção, eu friso esse aspecto da intenção, porque até mesmo a intenção de entrar na cova dos leões precisa ser purificada pela vontade de Deus na nossa vida. Eu estava dando uma olhada num livro um dia desses aí sobre a história lá das Torres Gêmeas, né, que foram derrubadas lá nos Estados Unidos. Eu estava lá naquele período, então é um episódio que sempre me vem à memória, sempre me vem à lembrança. E eu estava lendo esse livro de um escritor chamado Lawrence Wright, e ele conta a história de um homem que entrou na cova dos leões. E quando eu pensei nessa lição, eu me lembrei desse episódio. Ele diz o seguinte, que quando o Talibã chegou a uma daquelas cidades ali sobre as quais eles tinham domínio, em Iraque ou no Irã, ali naquela região, uma coisa que eles fizeram foi ir ao zoológico e se aquartelaram no zoológico e, inclusive, mataram alguns dos animais. E um guerrilheiro estava tão intoxicado por essa violência, não é, esse desejo de continuar destruindo os Estados Unidos e fazendo coisas a esse respeito, que ele acabou saltando na cova dos leões. Ele saltou na cova dos leões, assim, eufórico com o fato de terem conseguido derrubar a torre e tudo mais. Ele saltou na cova dos leões e ele gritou: "Eu sou o leão agora!" Sabe o que aconteceu? O leão pulou em cima dele e o devorou. E aí um outro guerrilheiro jogou uma granada e cegou o leão. Então, o leão acabou ficando cego, mas ficou cego só depois de ter matado esse guerrilheiro do Talibã. Então, a gente tem que ter muita preocupação com essa questão de intenções, ou seja, por que eu estou fazendo as coisas? Ele podia dizer, eu adoro Alá, eu estou feliz que Alá fez um grande feito, realizou uma grande coisa, mas essa é a história mais recente que eu conheço de alguém que entrou na cova dos leões. Agora, você pode estar dizendo assim, né? O pastor está dizendo que eu não entro na cova dos leões. Eu estou mesmo dizendo isso. Porque nem o seu nome é Daniel, tá certo? Você não se chama Daniel, a não ser que haja algum Daniel aí no momento. E nem você ora como Daniel. Eu estou desafiando você a orar como Daniel. Para poder entrar na cova dos leões, tem que orar mesmo como Daniel, com a mesma intensidade. E eu lhe digo que se você cair na cova dos leões, você pode até não morrer, mas você vai sair bem arranhado de lá, a não ser que você reforme a sua vida espiritual. E eu não estou julgando ninguém, eu estou falando de vocês a partir da minha própria experiência, não é? Que eu também sinto que eu devia orar mais, eu também sinto que eu devia me dedicar mais às coisas espirituais. Então, você não se chama Daniel, você não ora como Daniel, tá certo? Então, não entre na cova dos leões. Se por acaso você cair lá, saia de lá e não volte, não caia outra vez, porque se você cair de novo, é sinal de que você não tem cérebro, ou se você tiver cérebro, vai perder o seu cérebro, porque o leão vai devorar o seu cérebro. Então, a gente não deve ficar procurando perseguição. A gente deve dar o nosso testemunho, mas sempre estribado na nossa confiança em Deus. E o nosso testemunho deve ser um testemunho de confiança prudente em Deus. Porque, afinal de contas, está lá escrito em Mateus que a gente tem que ser prudentes como as pombas, né? Tem que ter
tem que ter a mesma disposição da serpente, tem que ser astuto como a serpente, mas a gente tem que ser prudente como as pombas. Então, pode falar. Pastor, o senhor falou de confiança. A gente tem uma lição, veio tocando, acho que lá para quarta, quinta-feira ali, exatamente da confiança. O que dizer de Daniel foi livrado da cova dos leões e o que dizer dos heróis da fé que morreram lá em Roma? Defendendo a mesma fé em Cristo. E até a lição menciona a questão de Hebreus capítulo 11. Não é isso? A lição menciona isso também, né? A questão do rol da fé. Tanta gente que fez coisas extraordinárias por Deus e para Deus, né? Mas sempre estribados nessa confiança de estarem fazendo a vontade de Deus. Porque sim, Gabriel, pode falar. A confiança que a gente espera, às vezes a gente pode ter uma confiança que fala o seguinte, ó, Deus vai me livrar. Vai me livrar. E quer dizer dos heróis que não se livraram? Então a gente tem que lembrar que essa confiança é diferente de cegamente dizer que Deus vai fazer o que tem que fazer. A minha vontade é de ser livre, de me libertar do problema. Mas, Gabriel, desculpa, pastor, te interromper, mas só fazendo uma observação, os heróis que aparentemente não se livraram, eles se permitiram ser mortos porque eles tinham a certeza do livramento em Cristo Jesus quando ele retornasse, né? Certo. Então, assim, eles foram livres, eles foram libertos. Eu entendi a sua colocação, tá, Gabriel? Só tô querendo... Você vai ver no entendimento das lições 3 anteriores, que vai falar o que os jovens hebreus falaram? Uhum. Se Deus puder me livrar, bem. Se não, eu vou fazer a vontade dele. Exato. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles já eram livres. Esse é o ponto. Né? E vocês dois se complementaram, porque a lição diz exatamente isso. Aliás, nós três nos complementamos, porque eu trouxe o assunto de Hebreus 11, o Gabriel se lembrou que lá em Hebreus 11, alguns não se salvaram, não é? E você agora complementou dizendo que eles não se salvaram porque eles tinham a convicção de que eles podiam morrer, inclusive, porque eles seriam livres no final. Mas eu queria terminar com dois pontos importantes que eu acho que a lição frisa e que eu gostaria de mencionar alguma coisa. Em primeiro lugar, a lição se preocupa com o fato de que as famílias foram jogadas na cova do leão depois. Aí a lição enfatiza, a lei era persa, entendeu? Era o costume da época que as famílias também pagassem o pato, não é? Mas eu queria fazer uma aplicação espiritual aqui para o nosso caso, não é? Será que muitas vezes nós não jogamos a nossa família na cova dos leões com as nossas escolhas, os nossos hábitos e expomos os nossos filhos, por exemplo, não é, ao que a gente assiste na televisão, ao modo como a gente vive, as escolhas que a gente faz? Se a gente expuser as nossas famílias à cova dos leões, esta passagem não está dizendo que as nossas famílias serão devoradas? E será que a gente vai poder culpar os leões? A gente não vai poder culpar os leões, porque se nós não tomamos a precaução, escolhendo a escola onde o filho estuda, às vezes colocando o filho numa escola que pode ter um ensino muito bom, mas que não é uma escola comprometida com os valores cristãos. Então, eu acho que esse ponto que a lição frisou, de as famílias terem morrido depois, quando foram jogados. E o outro aspecto que eu gostaria de até chamar a atenção para uma palavrinha que a lição usou, a lição dá a entender que Dario, depois, de alguma forma, ele revogou o decreto. Ora, se ele pudesse ter revogado o decreto antes, ele teria revogado, porque ele queria salvar Daniel. Eu acho que a palavra não foi bem escolhida. Não é nem a palavra revogar, eu estou tentando me lembrar aqui, parece que está lá no finalzinho, lá na parte de quinta-feira, ele diz que, deixa eu ver se eu acho aqui, não é revogar, mas é uma palavra parecida. Reverteu. Reverter, é isso aí. Eu acho que o decreto não foi revertido. Ele foi revertido no sentido que foi feito um novo decreto que deu muito prestígio para Daniel, mas o decreto nunca foi revertido. Ou seja, Daniel errou, de acordo com o entendimento do rei, foi lançado na cova dos leões. O decreto foi cumprido. Agora ele mudou o decreto para outro aspecto, mas o decreto dele foi cumprido. Eu acho que ele nem mudou o decreto. Ele fez
outro decreto. Tá Pastor, certo? 2 minutinhos, tá bom? Desculpa. Eu sei. Então, na minha opinião, ele não reverteu. Na minha opinião, ele simplesmente fez um novo decreto valorizando Daniel e agora garantindo que ninguém mais seria punido, porque o decreto era só de um mês. Então, quando passasse esse mês, ninguém mais será punido por orar a Deus. Então, há uma valorização, um testemunho. E, gente, eu quero dizer, eu fiquei falando para vocês não entrarem na cova dos leões, mas vocês querem saber a verdade? A verdade é que todos nós já estamos na cova dos leões. O século XXI é a cova dos leões. Nós estamos já na cova dos leões e nós temos que agir sabedores disso, dizendo que vamos ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, porque é só essa nossa fidelidade a Deus. A Bíblia não diz exatamente o que Daniel estava fazendo na cova dos leões. Há uma descrição minuciosa do que ele fazia lá no aposento em que ele orava. Mas nós não temos indícios. Assim, a Bíblia, o livro de Daniel não fala, por exemplo, que ele estava orando. Não fala que nada disso, que ele estava cantando. Não há uma descrição do que ele fazia lá, mas a gente pode imaginar. E eu acho que essa descrição não é dada porque é um incentivo para nós sermos espirituais, para não nos limitarmos a aspectos, não é? Jejum, oração. Nós estamos vivendo aqui agora num momento de jejum, de ênfase de jejum. Então, nada é suficiente. Nós estamos na cova dos leões, em pleno século XXI. O século XXI é a cova dos leões. Então, o fato de os detalhes não terem sido dados é porque nós precisamos recorrer a todas as armas espirituais para derrotar o diabo, para derrotar o leão que está em derredor como... o Satanás que está em derredor como leão procurando nos devorar. Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa ter essa confiança inabalável em Deus, orar, jejuar, cantar, nos envolvermos no trabalho missionário. Então, acho que esse é o ponto fundamental da lição. Não há limites para a nossa fidelidade a Deus. Pastor, em 1982, eu fui lançado na Cova dos Leões. Quando eu entrei para o Exército, foi um ano de provação para mim, do início até o final. A lição dessa semana, ela abordou um versículo, e foi um dos versículos responsáveis por eu ter sido preso pela primeira vez no quartel. Haveria uma Olimpíada das Forças Armadas no Brasil. Primeiramente, o governo federal escolheu qual das Forças Armadas que seria, escolher o Exército. Depois, escolher o Estado. Rio de Janeiro. Como é seu nome? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Então, depois escolheram o batalhão. Qual foi o batalhão? O batalhão que eu servia. Dentro do batalhão havia 5 companhias com 200 soldados. Qual foi a companhia escolhida? A minha. E a apresentação seria no sábado à noite. Até aí, está tranquilo. Sábado à noite, já passou o pôr do sol, eu poderia fazer. Contudo, o único ensaio noturno que teria seria numa sexta-feira à noite. Eu me liguei aí, eu deixei que eles me levassem à força para eles verem que eu estava indo não sobre a minha vontade, e sim porque eu estava sendo coagido aí. E chegando lá, o meu capitão desesperado, com medo, né, de que realmente eu fosse manter a minha palavra, de não fazer o treinamento, assim eu o fiz. E o nome do seu capitão era Dario, né? Porque está parecendo Dario. Quase isso. Era Justus, mas ele não foi muito justo comigo, não. Então, o pastor, para finalizar, o comandante mandou me chamar. E aí o capitão Araújo, soldado Araújo, por favor, obedeça ao comandante. Eu falei, pois não, capitão, fui nele. E aí ele chegou, quase que apontou o dedo para mim e falou, olha, está sendo má vontade sua e você não querer participar das atividades no dia de hoje. Hoje não é sábado, hoje é sexta. Enfim, eu falei para ele, permissão para falar, comandante? Ele, pois não. O senhor é católico? Ele, apostólico romano. Eu falei, que ótimo, estou falando com a pessoa certa. Eu sigo, comandante, o que o seu primeiro papa, considerado pela Igreja Católica, disse. O apóstolo São Pedro foi considerado como o primeiro papa da Igreja Católica. Eu sirvo o que ele manda eu fazer, em Atos 5:29. Antes importa servir a Deus do que aos homens. Então, estou seguindo o que o seu papa me ordenou que eu fizesse.
E naquela noite eu fui preso. Fiquei 15 dias preso no quartel. Mas que bom que você conseguiu sair da cova e está aqui com a gente hoje. Deus abençoe. Pastor, Então, gente, eu acho que a gente termina, né? com esse testemunho, né, pastor? Exatamente, um testemunho excepcional para fechar o nosso estudo. Pastor, muito obrigado pela participação. Quantos aqui gostaram da participação do pastor Milton? Para quem chegou depois... Um abraço aí para todos. Para quem chegou depois, o pastor Milton Torres é professor no NASP, é doutor em arqueologia, doutor em filologia, não é isso, pastor? O nome? Exatamente. Então, que Deus possa abençoá-lo, pastor, continuar abençoando o seu ministério, o ministério da sua esposa. Amém. E, enfim, muito obrigado. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Um feliz sábado, pastor. Para você também. Para todos aí. Até logo. Tchau.